Glória a Deus. Quem está animado aí para a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé, nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo de número 35, do verso de número 16 ao verso de número 19. Gênesis 35. Do 16 ao 19. Enquanto eu escrevi essa mensagem, veio um filme na minha cabeça sobre tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que a gente passou. Ai, Deus é tão bom, não é, irmão? Você pode dar um amém por isso? Deus é bom. E tem tantas coisas que eu entendi que eu só estou vivendo por causa de uma palavra. Se não fosse uma palavra sobre a minha vida, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, sabia? Sabia que uma mesa pode mudar a tua história? Por causa de uma palavra que é liberada numa mesa, a tua história ela pode ser transformada, o rumo da tua história pode ir para um outro caminho. Mesas são poderosas, irmão. Palavras que são liberadas sobre nós é poderoso. Nunca deixe de estar dentro de uma igreja, porque todas as vezes que o texto bíblico é lido, essa palavra ela vai de encontro ao teu espírito, e isso pode mudar a tua história por completo. O problema nosso é que nós recebemos tantas coisas, estamos abastados de tantas coisas e nos esquecemos da essência do que nos trouxe até aqui. Lembra-te quando você não tinha nada, foi a palavra que te projetou onde você está hoje. Só que agora você usa como se fosse o teu esforço e você menospreza aquilo que Deus fez na tua vida. Eu cheguei aqui, enquanto as canções eram cantadas, eu levantei minha mão ao céu e comecei a chorar. Eu falei, Deus, não me deixa se esquecer disso. Não deixa eu se esquecer que há 6 anos atrás eu estava dentro de um apartamento, com 30 pessoas dentro do meu apartamento, e a gente estava pregando o evangelho ali. 6 anos depois, a gente está aqui numa igreja linda, abençoada. Por quê? Uma palavra. Pastor, que curso você fez? Aonde você estudou? Qual é o número do investimento que você fez para chegarem até aqui? Qual é o padrinho político? Ou quem é o pastor que deu grana para vocês estarem aqui e construir isso? Palavra. Uma palavra que sai da boca de Deus pode mudar destinos. Uma palavra que sai do trono de Deus pode reescrever histórias. Basta uma palavra. Palavras são poderosas. E emociona demais saber que Deus ele cumpre todas as coisas que Ele prometeu. Você é fruto de uma palavra, irmão. Não se esqueça disso. Alguém profetizou sobre você, alguém liberou uma palavra sobre você. Mas pastor, eu estudei, me dediquei. Eu não estou menosprezando o teu esforço, mas se não fosse Deus, nem o fôlego de vida você teria para chegar onde chegou. Humildade, irmão, simplicidade. Ainda que Deus te coloque para pregar em lugares com 5 mil, 10 mil pessoas, humildade e simplicidade. Ainda que Deus coloque os reinos dessa terra na sua mão, ainda que você sente na mesa dos poderosos, ainda que você administre os maiores negócios dessa terra, humildade. Porque não é sobre você, é sobre quem depositou uma palavra sobre a tua vida. Todos os dias que Jesus realizava milagres, Ele se retirava, ia para um lugar solitário e dizia: toda a honra, toda a glória eu te dou, ó Pai. Não é sobre nós, é sobre uma palavra. Gênesis 35, do 16 ao 19, vai dizer assim: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você está tendo outro menino. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco.
que o Teu Espírito Santo nos visite nessa manhã. Que nós venhamos sair daqui, Deus, transformados pela Tua palavra. Nós cremos que palavras têm poder, nós cremos que tudo aquilo que é liberado da nossa boca pode gerar transformação, vida ou morte, bênção ou maldição. Fale conosco, Jesus. Nós precisamos Te ouvir em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Há uma grande confusão no meio evangélico a partir do momento que surgem as palavras positivas. Palavras de positivismo, palavras de que tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, tudo vai acontecer. E essas palavras, em algum determinado momento, elas invadem o nosso coração e a gente começa a ser confrontado agora por um pensamento positivo, palavras positivas versus uma palavra de fé. E é muito difícil você conseguir identificar propriamente qual é o momento que você está vivendo um positivismo e qual é o momento que aquilo é fé. Quando o tempo vai passando, você vai conseguindo identificar melhor isso. Você vai conseguindo entender melhor o que é uma palavra de fé ou o que é propriamente uma palavra positiva. É como você que é pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Se eu colocar você de costa aqui agora, e eu colocar 40 crianças atrás de você e falar para cada uma delas falar, o pai ou mãe, na hora que for o teu filho, você vai saber que é a voz dele, sim ou não? Sim ou não? Como você sabe? Aí você vai me responder, não sei, só sei que sei. Mas a convivência, a prática de estar ali todos os dias ouvindo, ô mãe, ô pai, faz com que você reconheça aquela voz. E aí você sabe, é o meu filho que está falando comigo. É muito interessante quando você está num restaurante ou num aniversário, em algum lugar, e o seu filho menor, bebê, está dormindo em algum canto, e a mãe está sentada, comendo, aí a criança começa a chorar. A mãe na hora, ela fala assim, fulano acordou. Acontece sim ou não? Levanta na hora, é instintivo. Ninguém está ouvindo o choro do bebê, mas a mãe consegue identificar o choro do bebê. Vocês entendem o poder disso? Mas como, pastor? Intimidade. A intimidade com aquilo que você se relaciona faz você saber que é o choro, a voz, a palavra. É por isso que quando nós estamos vivendo essa prática com o Senhor, conseguimos discernir o que é uma palavra positiva do que é uma palavra de fé. Um exemplo está lá em Mateus 16, do 21 ao 22. Jesus ele começa a trazer um discurso. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro chega, chama Jesus de canto e começa a falar, mestre, não fale isso não, está repreendido, eu creio que não vai acontecer, eu estarei aqui para te proteger. O que é isso? É uma palavra positiva. É pegar uma situação ruim e tentar transformá-la em boa simplesmente pela palavra positiva. Isso acontece, sim ou não? Gera milagre? Vamos reformular minha pergunta. Isso gera um milagre, sim ou não? Sim ou não? Não gera. Porque palavra positiva por palavra positiva não gera nada. Não acontece. Porque o que nós precisamos entender é que nós não nos movemos por uma palavra positiva. Nós nos movemos por uma palavra de fé. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? O que nos move não é uma palavra positiva. Pedro chega para Jesus e fala assim, não mestre, pelo amor de Deus, está repreendido. Nós cancelamos agora toda a palavra de maldição e nós declaramos que o Senhor não vai morrer. Significa que essa palavra que foi liberada vai acontecer? Porque palavra por palavra não acontece se ela não for profética, se ela não for por fé, se ela não for liberada com intensidade e verdade naquilo que está sendo falado. É a mesma coisa da gente chegar e falar assim, tudo que eu falar vai acontecer. Não, não é tudo que eu falar vai acontecer. Se eu ficar falando dinheiro, 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 nossa, acho que vejo os céus abertos caindo dinheiro, é isso que vai acontecer, sim ou não? Porque palavra positiva não resolve. Palavra positiva, ela realiza desejo do meu coração emocional, mas ela não ativa algo profético e nem na fé. E nós não sabemos caminhar por essa linha ainda.
O fato de não saber caminhar por essa linha tem feito a gente também perder muitas coisas que Deus quer realizar, mas a gente não consegue acreditar na voz do profeta que está sendo liberado sobre nós. Quando o profeta está hospedado na casa de uma mulher, ele pergunta para a mulher: o que é que essa mulher precisa? Aí o seu servo vai dizer: ela precisa de um filho. Ele manda chamar a mulher e diz assim: ó, eu profetizo sobre a sua vida que no ano que vem, nessa mesma data, você vai ter um filho. Sabe qual é a resposta dela? Meu Senhor, não mintas para mim. Porque ela estava cansada de ouvir palavras positivas, que quando uma palavra de fé chegou sobre ela, ela não soube discernir, ela não conseguiu discernir que aquilo era uma palavra profética sobre a vida dela. Qual é o grande problema da igreja nos dias de hoje? Ouvimos tantas palavras positivas, achando que era palavra de fé, que vimos que os milagres que foram ditos não aconteceram, e agora nós recusamos toda a palavra que é lançada sobre nós. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? O Senhor me trouxe aqui hoje para tentar reformular isso dentro da tua cabeça, trazer de volta a esperança que as palavras elas ainda são poderosas, e toda vez que uma palavra é liberada sobre nós, não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o recurso, se Deus falou, Deus vai cumprir. Até o final eu creio que você vai engrenar comigo. O que é uma palavra de fé? Números 14, do 7 ao 9. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aqueles que são espirituais conseguem discernir quando a voz que está sendo liberada é a voz de Deus. Como, pastor? Pela intimidade. O teu espírito treme, você sabe que Deus está falando com você, você tem convicção, alguma coisa foi alterado no meu destino, algo no mundo espiritual foi alterado, porque uma palavra foi liberada, e quando essa palavra é liberada, ela não volta vazia, um decreto foi estabelecido sobre a terra. Palavras são poderosas, irmão, mas não palavras positivas, palavras de fé, palavras que são liberadas. Davi, quando ele vai contra o gigante olha para ele e fala assim: quem é você, um menino, para vir contra mim? Quem que você acha que você é? Davi olha para ele e fala assim: preste atenção, eu não venho contra você com espada e escudo, mas eu venho mediante uma palavra. A palavra do Senhor vai derrubar você hoje, gigante. Eu venho no nome do Deus vivo, eu venho no nome do Deus dos exércitos. É por Ele, é para Ele que eu estou aqui hoje. É quando a circunstância encontra uma palavra profética e a circunstância começa a desmoronar, porque a palavra ela tem princípio criativo de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele não bateu palma e Ele não estalou os dedos. Disse Deus: haja luz, e houve. Porque Deus criou tudo pelo princípio da palavra. Deus estava tentando nos ensinar algo. Palavras são poderosas quando são liberadas em terras que estão aptas para receber, irmão. Entre todo um exército existiam homens mais fortes que Davi, sim ou não? Existiam homens mais valentes que Davi, sim ou não? Existiam homens mais capacitados que Davi, sim ou não? Só que Davi era uma boa terra, e uma boa terra, quando recebe a palavra de Deus, que é a semente, aquilo prospera e cresce, irmão. Tem muita gente que é boa, mas não consegue abrir o coração para aquilo que Deus está falando. É por isso que nós vemos pessoas menores, mais incapazes, realizando e fazendo. Porque receberam a palavra, e a palavra por si só, ela é poderosa para fazer. A palavra é poderosa. Abraão, ele era alguém que já era velho. Sara, sua esposa, já era idosa, ela era estéril. Mas por causa da palavra, irmão, a palavra abriu o ventre dela, a palavra fez com que ela pudesse gerar filhos, a palavra fez com que aquele homem não desanimasse, a palavra fez com que Abraão trouxesse à existência aquilo que não existe, como se já existisse, e ele com 100 anos de idade pôde ver o cumprimento da palavra que recebeu. A mensagem para você nessa manhã é a seguinte: não importa o tempo que você está vivendo, não importa a estação que você está vivendo, não importa as circunstâncias, a palavra que foi liberada há 10 anos, 20 anos atrás, ela ainda é poderosa, porque ela é palavra de Deus sobre a sua vida, irmão.
Mas a circunstância não bate, também não batia lá no livro de Números. Quando Josué olha e fala assim, eles são grandes mesmo, eles são poderosos mesmo, mas o Deus dos exércitos está conosco, e nós os devoraremos como devoramos pão. O exército era grande, gigantes existiam naquele lugar, mas eles entenderam que não era na força deles, era mediante a palavra. Deus já tinha dito que daria aquela terra como herança. Nós só precisamos acreditar naquilo que a palavra está dizendo. Se nós ficarmos olhando para a circunstância, não é palavra positiva que vai resolver, é palavra de fé, é palavra de crer, é palavra de avançar. Confia na palavra, você é fruto de uma palavra. Nós recebemos palavras e vivemos conforme palavras que recebemos, mas quando acessamos algum nível em Deus, achamos que as palavras já não conseguem mais resolver aquele problema. Quem aqui casou, quando casou, não tinha recurso nenhum para casar? Levanta a mão, não tinha recurso nenhum. Pergunta, foi lindo seu casamento, Deus abençoou, Deus fez, você achou que você ia morrer? Uma pergunta aqui, é um teste agora, todo mundo fica desempregado antes do casamento também? Amém, acontece, também percebi isso, com todo mundo parece. Toda vez que você está avançando em algo, parece que um problema acontece. Por quê? Porque Deus quer te provar que não é pela tua força, não é pelo teu mérito, nem pelas suas estratégias. É porque uma palavra foi liberada, e quando a palavra é liberada, algo começa a acontecer no reino, algo começa a acontecer no mundo material. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Não é porque eu estou falando, mas é porque Ele já falou ao teu respeito. Palavras, irmão. Nós somos frutos de palavras. Ezequiel está andando num vale de ossos secos, ele começa a olhar, ossos secos, sequíssimos, aquele lugar estava devastado, destruído, já não havia mais esperança. O Espírito pergunta para ele, esses ossos podem voltar a viver, Ezequiel? Ele falou, Senhor, tu que sabes. Então ele disse, profetiza, libera a palavra. Uma palavra liberada pode transformar todas as coisas, pode mudar realidades. Uma palavra do trono de Deus pode mudar vidas. Uma palavra do trono de Deus pode colocar você em lugares que você nunca imaginou. Uma palavra tira você daqui, coloca você em mesas que nunca imaginou sentar. Uma palavra tira você daí, coloca em altares para pregar. Uma palavra tira você e leva em outras nações para anunciar. Uma palavra muda você de casa. Uma palavra muda você de região. Uma palavra muda você de geografia. Uma palavra de Deus muda todas as coisas. Não caminhamos por nós, nem pelo nosso esforço, nem pelo nosso mérito, caminhamos com base em uma palavra. Esses ossos podem ressuscitar? Mediante a sua palavra pode. Teu casamento pode voltar a viver? Humanamente falando já acabou, mas pela palavra dele, se ele disse que vai acontecer, então vai acontecer. Nada pode parar aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Pastor, meus filhos, será que um dia eles vão batizar? Irmão, se você recebeu uma palavra e ela não foi uma palavra positiva, mas foi uma palavra de fé, tenha convicção. Você vai contemplar o dia do batismo do teu filho, e você vai se lembrar dos dias e das noites que chorou amargamente. Saberá que há um Deus que cuida de você. Não por mérito, não por esforço humano, mas pela palavra. Todos que nós falamos aqui, sem exceção, eles receberam uma palavra. O que são palavras? Palavras não são sons. Palavras são sementes. Palavras são sementes que, quando plantadas num coração que acredita, alguma coisa começa a mudar, irmão. Alguma coisa começa a acontecer. Quando Raquel, ela está morrendo, ela libera uma palavra, ela libera uma semente, ela libera algo sobre a vida do filho dela. Ela diz, se chamará Benoni. Sabe o que significa Benoni? Benoni significa filho da minha dor. A vida inteira aquele menino ia crescer ouvindo, e aí, ô filho da dor da sua mãe? E aí, assassino, foi você que matou sua mãe. Sua mãe morreu por causa de você. Filho da minha dor. Quantos de nós não estamos caminhando com palavras que foram lançadas dentro do nosso coração, que já criaram raízes de amargura, e até hoje essas raízes estão aqui dentro? Ah, a culpa é sua, você é o culpado, você não presta, você não é ninguém. Palavras que foram lançadas, palavras não são sons, palavras são sementes. Você não presta, vai ser igual suas tias, vai ser igual a sua família que não vai para frente, vai ser igual o seu tio, vai ser preso, não presta para nada. Quantas vezes você ouviu sons que são sementes que foram lançadas lá na tua escola? Esse daí não vai dar futuro não, esse aí só conversa, esse aí é bagunceiro, esse aí não presta, esse aí não vai ter futuro na vida. Quantos de nós recebemos essas sementes dentro do nosso coração?
Só que quando existe um pai posicionado, quando existe um pai espiritual, quando existe alguém que entendeu que palavras são poderosas, ele diz na hora: mas Jacó mudou o nome do teu filho para Benjamim. Sabe o que significa Benjamim? Filho da minha força, filho da minha mão direita. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não importa o quanto de palavra ruim você recebeu, não importa quantas vezes as pessoas olhou para você e falou: Benoni, filho da minha dor, saiba de uma coisa, se uma palavra for liberada em cima dessa palavra negativa, Deus pode transformar você no filho da força, no filho da mão direita, naquele que vai transformar todas as coisas nessa terra. Não aceite a semente que foi lançada sobre você. 1 Crônicas 4, verso de número 9 vai dizer: Jabes, ou Jabes, foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu um nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Você vai perceber que parece que não há congruência no texto. O nome dele significa: com muitas dores eu dei à luz. Mas ele era o homem mais respeitado da tua família e honrado da tua casa. Aprenda uma coisa: tudo aquilo de negativo que geraram dentro do teu coração não pode determinar o destino profético da tua vida. Ah, você não está aqui hoje, não é possível. Toda palavra ruim que foi lançada sobre você, toda palavra de escárnio que foi depositada sobre você, não pode definir o futuro profético que Deus tem para a tua história. Ainda que as palavras fossem: filho da minha dor, Deus olhou e falou assim: ele será o mais respeitado e honrado dessa casa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, do mesmo jeito que palavras são sementes da forma negativa, eu quero liberar palavras de vida sobre a tua história e sobre a tua casa. Esse ano vai ser o último ano que você vai passar pelas dores e dificuldades que está passando. Esse semestre é o último semestre que você vai chorar pelo que chora. A partir do próximo semestre você vai começar a contemplar tudo aquilo que Deus disse que faria na tua história, em nome de Jesus. Palavras são sementes. Palavras são sementes que são lançadas e depositadas. Ele não aceitou essa palavra negativa. Ele não aceitou ser chamado de homem de dores. Jacó não aceitou quando a palavra foi liberada sobre Benjamim. Não, ele não é Benoni, ele não é um filho que matou a mãe. Não, ele é um filho da minha força, ele é o filho da minha mão direita, ele é um filho honrado. Palavras são poderosas, irmão. Quando você se conecta com uma pessoa certa e senta na mesa com a pessoa certa, a tua vida pode ser transformada. Por quê? Por causa de uma palavra. Quando nós começamos a casa do Pai, eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal, mas eu preciso ilustrar isso aqui para você entender. A palavra que eu mais ouvia era endemoniado, rebelde, nunca foi ungido pastor. E essas palavras, elas eram marteladas todos os dias na minha cabeça. O que Deus dá, o que o diabo dá, o diabo tira. As palavras que eram liberadas eram palavras ruins. E era todo o tempo essas sementes eram lançadas. E qual que é o problema disso? O problema é que quando algo começa a se tornar repetitivo demais, te faz acreditar em algum momento da tua vida que aquilo possa ser uma verdade. Se você pegar uma águia e colocar ela para crescer no meio de galinhas, aquela águia, por comportamento repetitivo, ela vai achar que ela é uma galinha. Ela vai imitar uma galinha, ela vai se comportar como uma galinha. Pega um monte de criança pequena, coloca dentro do ambiente, pega uma outra criança, manda ela fazer um comportamento, automaticamente todo mundo vai imitar aquele comportamento, sim ou não? Porque a repetição gera um comportamento, e um comportamento gera um hábito. Hoje eu estou tipo Diego Rodrigues aqui, vocês estão percebendo, né? Só. O que eu estou tentando te ensinar? Eu ouvia em todo momento, endemoniado, está sem a direção de Deus, tudo que o diabo dá, o diabo tira. Ele é rebelde. Ele nunca foi ungido. Essas eram as palavras que eu ouvia diretamente. Quando nós começamos a passar por um caos na minha vida, a pastora Bruna engravidou e com 3 meses de gestação, ela perdeu o bebê, nós perdemos um filho. E foi uma cena horrível. Ela teve o aborto na escada do condomínio, onde começou a sair o feto, sair todas as coisas. E ela gritava no meio da escada, a gente não sabia o que fazer. Ela estava com muita dor, eu achei que ela ia morrer. Meu Deus do céu, que negócio terrível. E a gente começou a entrar em desespero. Sabe qual foi a primeira palavra que veio na minha cabeça?
Você é um rebelde, por isso que está acontecendo isso na sua vida. Você é um endemoniado. O que você está vivendo é porque você não honrou e não obedeceu. Você é um rebelde, desobediente, endemoniado. Eu comecei em algum momento a pegar aquelas palavras e proferir sobre mim mesmo. Às vezes em forma de brincadeira, às vezes em forma de conversa. Olhava para as pessoas e falava assim: o que vocês querem? Vocês estão seguindo um rebelde, vão embora. E eu começava a falar aquilo como se aquilo fosse uma verdade. Porque muitas das vezes nós aceitamos as palavras que foram depositadas sobre nós. E quantos de nós aqui não estamos ainda aceitando palavras que recebemos quando era criança? Quantos de nós ainda estamos vivendo uma vida condicionado a palavras que foram plantadas dentro de nós? Ah, eu não consigo parar em trabalho nenhum mesmo, eu não vou dar certo mesmo, eu nunca vou prosperar. Não, eu nunca vou voltar para o ministério, eu acho que eu nunca mais volto, eu não vou voltar mais. Palavras que nós vamos liberando, já não tem mais jeito para mim, eu não consigo. Todos os dias palavras saem da nossa boca. Provérbios vai dizer: a palavra tem poder para dar vida e morte, bênção e maldição. Nós não paramos de repetir coisas negativas sobre nós, irmão. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Um dia eu conheço uma pessoa maravilhosa, o Larry. O Larry, ele tem um dom de te fazer acreditar em coisas que você não acredita mais. O Larry, ele nunca me deu uma agenda para pregar. Ele nunca falou: estou arrumando uma agenda para você pregar nos Estados Unidos. Não. O Larry nunca me deu $1, dinheiro, nunca mandou ofertas para mim, nada. Sabe o que o Larry fez na minha vida? Ele liberou uma palavra sobre mim. Sabe que ele olhou para mim um dia e falou: você é verdadeiramente ungido. Sabe o que ele falou para mim? Eu tenho orgulho de você. Um dia ele olha para mim e fala assim: você é o meu filho favorito. Eu nunca ouvi o meu pai dizendo que tinha orgulho de mim. Eu nunca fui o favorito de ninguém. E eu sempre ouvia que eu não era ungido. E toda a mensagem que ele me mandava, ele escrevia: não se esqueça, você é verdadeiramente ungido. Você é verdadeiramente ungido. Palavras são poderosas. Ainda que alguém lançou uma semente negativa dentro do teu coração, pessoas podem começar a liberar palavras proféticas sobre a tua vida e mudar a tua história. Será que você pode ser boca de Deus, olhar nos olhos de alguém agora e liberar uma palavra, quebrando toda palavra negativa, e fala para essa pessoa palavras para ela? Olha para quem está do seu lado aí e fala: Deus tem algo para a tua vida, você é ungido de Deus. Eu tenho orgulho de você. Fala isso: eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho da pessoa que você é. Eu acredito no teu ministério. Fala para ela, porque às vezes nem ela acredita mais. Fala para ela: eu acredito no que você carrega, eu acredito no que você vai viver, eu acredito nos planos de Deus para a tua vida, eu acredito. Começa a liberar sementes nesse lugar. Rogerinho, eu acredito que nós vamos batizar o teu filho aqui nesse altar. Eu acredito, Giovanni, que você vai ser um dos maiores ministros dessa casa. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas aqui para poder realizar aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano algum. Marcelo, eu acredito que você vai ser um dos maiores mestres e pastores da nossa geração. Eu acredito. Você é verdadeiramente ungido. Jabez ouviu: ele é o filho da minha dor, mas em algum momento ele se tornou um homem mais respeitado. Não aceite as palavras negativas que jogaram sobre você. Não aceite as palavras de destruição. Não aceite as palavras de medo. Existe um Deus poderoso que acredita em você e que muda tudo ao teu favor, irmão. Acredite na palavra de Deus. Ele ressuscitou, ele vai voltar, um dia estaremos com ele. O problema é que o diabo conseguiu nos convencer o contrário, irmão. O problema é que nós já não conseguimos mais acreditar que Deus nos ama, que Deus tem algo para a nossa vida, ou então nós nos acomodamos diante de algumas situações. Nós aceitamos com passividade, nós não cremos mais na semente que foi liberada sobre nós. Eu não sou um demônio, eu não sou um odiado, eu não sou um rejeitado, não, eu sou ungido, eu sou filho, eu sou separado, eu sou alguém que levantou. Eu creio no propósito que Deus tem para a minha vida. Eu creio que você não é alguém rejeitado. Não, você não é o que seus pais falaram. Não, você não é o que o seu antigo líder falou. Você é filho, irmão. Filho. Não aceite aquilo que foi depositado sobre você, mediante a circunstância, mediante as palavras que foram ditas. Aprenda uma coisa: não é o que o mundo diz,
Marcos capítulo 5, verso número 35 ao 36, enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Preste atenção, não deixe as palavras que foram lançadas sobre o teu coração permanecer no teu coração. Creia na palavra de Jesus dizendo: eu vou na tua casa, tua filha vai ressuscitar. Não tenha medo. Não tenha medo da circunstância. Hoje você está recebendo uma palavra de fé. Amanhã, segunda-feira, começa. As palavras de destruição vão vir sobre a tua vida. Tira essas palavras, tira essas sementes, não deixe elas criarem raízes dentro do teu coração. Elimina essas palavras e puxa a palavra que você ouviu hoje no culto, dizendo: Deus falou comigo, não tenha medo, apenas creia. A minha casa vai servir ao Senhor, ponto final. Nós precisamos permanecer, irmão. Uma palavra é poderosa. Eu preciso crer na palavra a ponto de me tornar aquilo que a palavra está dizendo. Em 1 Reis, no capítulo 17, verso de número 1, vai dizer assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias significava: só o Senhor é Deus. O significado da palavra Elias significa: só o Senhor é Deus. Naquele período o povo servia ao deus Baal. Acabe tinha colocado todo Israel para servir a Baal. Baal significava o deus da colheita, o deus da chuva. Só que Elias ouvia todos os dias: Elias, que significa: só o Senhor é Deus. Elias ia para a escola, provavelmente, e quando ele chegava na escola, as professoras diziam: porque aqui em Israel nós servimos a Baal, o Deus da chuva, nós servimos a Baal, o Deus da colheita. E na hora da chamada, sabe qual era o nome que eles gritavam? Só o Senhor é Deus. E ele falava: presente. Ele foi regado de uma palavra, que não importa o que os outros estavam dizendo lá fora, existia uma palavra que tinha sido lançada sobre ele, e ele acreditou a ponto de se tornar a palavra. A nossa preocupação não tem que ser com aquilo que estão colocando na televisão. A nossa preocupação não tem que ser com os filmes que estão sendo criados com personagens homossexuais ou não. A nossa preocupação não tem que ser com filmes de destruição que estão sendo criados, nem com jogos de internet que estão sendo feitos. A nossa preocupação tem que ser: qual é a palavra que estamos lançando sobre os nossos filhos, porque um dia os nossos filhos entenderão: só o Senhor é Deus. E quando todo o povo gritar: Baal é Deus, ele vai dizer: só o Senhor é Deus. Eu aprendi, Elias, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Palavras são poderosas, acredite na palavra a ponto de se tornar a palavra. Até um dia que Elias chega e fala assim: ó, não vai chover, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não importa o que aconteça, só o Senhor é Deus. Não importa a ideologia de gênero, só o Senhor é Deus. Não importa as vozes que estão dizendo, só o Senhor é Deus. Não importa o que estão falando, só o Senhor é Deus. Ele acreditou na palavra a ponto de se tornar a palavra. O que está faltando em nós é crer na palavra que Deus tem liberado sobre nós. Ana não podia ter filho. Ana estava amargurada, chorando, angustiada. Eli responde para ela: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Porque a partir do momento que uma palavra é depositada no nosso coração, quando uma palavra encontra uma terra fértil, quando uma palavra entra num coração, automaticamente o nosso rosto começa a mudar. Nós entramos aqui de uma forma, mas vamos sair totalmente diferente, porque Provérbios 15:13 vai dizer: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração amargurado abate o espírito. O Senhor está dizendo para você que mediante a palavra que você recebeu, se alegre, melhore o seu rosto, porque a partir de hoje tudo aquilo que você veio pedir na presença vai acontecer em nome de Jesus. Meu Deus, não parece que você está aqui hoje.
Não parece que você acredita no que eu estou pregando, você acredita? Tanta palavra positiva já foi liberada sobre você, que quando uma palavra de fé é liberada, a gente não consegue crer. Há 6 anos atrás, eu caminhava no córrego da Vila União, orando todos os dias, dizendo: Senhor, o Senhor disse tantas vezes que estaria comigo, o Senhor disse que cuidaria, eu não estou aguentando mais. Mas todas as vezes a palavra do Senhor vinha sobre mim. Hoje eu sento na mesa de pessoas que às vezes olham para mim, me admiram, e eu falo assim: meu, eu nunca imaginei estar com você nessa mesa. Pessoas grandes, pessoas que são respeitadas. Um dia, eu fui chamado para um aniversário. Aniversário do Dr. Rodolfo, todos conhecem ele, é o médico que tem abençoado minha vida, cuidado de mim. E um dia, quando eu trabalhava na Ambev, só quem trabalhou na Ambev vai entender a profundidade do que eu vou falar aqui. Na Ambev existiam alguns cargos de muita relevância naquele lugar. Cargos assim que você fala assim, meu, tipo, sabe, tipo, Deus no céu e aquela pessoa na terra, você olhava e falava assim, meu Deus, que essa pessoa é grandiosa. E tinha uma mulher que trabalhava lá e ela era gerente de mesão. O que era gerente de mesão? Era uma pessoa, tipo, da alta patente dentro da empresa. Ela era uma pessoa muito poderosa. Ela tinha uma gerência que tinha vários gerentes, e embaixo desse gerente vários coordenadores, e depois analistas, especialistas, técnicos, e o técnico do técnico. Adivinha quem eu era? O técnico do técnico. Eu era ruim, irmão, eu era assim, não tinha cargo abaixo do meu, o meu era o último. E um dia, eu andando no corredor, a gerente do mesão passou por mim e falou assim, oi Pablo, tudo bem? Eu falei, nossa, eu fui visto. Jesus amado, deixa eu contar meu testemunho para essa mulher. Senhor, deixa eu contar meu testemunho, porque se ela souber do meu testemunho, ela vai me promover nessa empresa, ela vai achar graça em mim. Senhor, eu preciso contar minha história para essa mulher. E eu falei oi, e meio sem graça e tal. Beleza, nunca mais vi a mulher nem sabia quem era eu, acho, e vida que segue. Aí um dia eu fui convidado para o aniversário do Dr. Rodolfo. Isso acontece em 2016. Em 2026, eu chego no aniversário dele, ele falou, mano, só vai ter minha família e você. Aniversário para 10 pessoas só. Beleza, eu ali conversando com ele, chega uma moça na festa. E ele falou assim, Pablo, essa aqui é minha prima. Aí eu olho, prazer, Pablo, ela falou, prazer, Karina. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, conheço essa mulher. Aí eu falei para ele assim, Rodolfo, ela trabalha na Ambev? Trabalhou na Ambev? Aí ela ouviu, ela virou, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, Pablo. Eu falei, você trabalhava na Ambev, né? Ela falou assim, não, trabalho lá sim. Ah, que legal, tal. Aí o Rodolfo me cutucou e falou assim, eu falei, a sua prima é mó top lá, velho. Ela é mó famosa lá. Ele falou assim, você não sabe quem ela é hoje lá. Eu falei, o que aconteceu? Ela não é mais gerente do mesão, ela é diretora da empresa agora. Eu falei, o quê? Eu tô na festa com a diretora da Ambev. Irmão, vocês não estão entendendo a magnitude. O Diego, quando eu contei pro Diego, ele tava de olho fechado orando, eu falei, mano, hoje eu tava com a diretora da Ambev. Ele fez assim, ó. Pra você entender o que eu tô querendo te explicar aqui. Peguei meu prato de carne, sentei na mesa, fingi riqueza, comecei a comer. Aí o pai dela sentou, a mãe dela sentou, a Bruna estava pregando numa outra mesa, já ungindo os outros. Eu falei, meu Deus, minha esposa estava ungindo um velhinho da festa. Você acredita que ela estava ungindo, cara? E eu comendo, fingindo riqueza. E aí a mãe dela me pergunta, como que é a história da adoção das meninas? E eu comecei a contar minha história do começo ao fim. E quem estava sentada na mesa? A diretora da Ambev. Aquilo que eu orei em 2016 se cumpre em 2026. Mas não um menino que estava abaixo clamando pela atenção de alguém que estava acima. Deus trocou a posição. E a partir daquele dia, eu era a autoridade espiritual falando sobre aqueles que precisavam ser alimentados naquele lugar. Nenhuma palavra volta vazia. Eu já tinha ouvido tantas vezes que Deus faria, que Deus faria. Quarta-feira agora, eu vou estar indo para o Rio de Janeiro pregar mais uma vez. Eu lembro que estava a Bianca, a Beatriz, Brenda no carro, e eu sempre levava elas para algum lugar, e eu ficava falando assim, não, porque eu já me vejo andando de avião, olha o pessoal me ligando, venha para o Rio de Janeiro, venha para não sei o quê, e eu vejo o avião pousando, e gente,
eu ficava contando essas histórias na minha cabeça sozinho. Elas falavam assim, nossa, ele é muito louco, ele é meio retardado. Eu ficava. Você acredita que durante 5 ou 6 anos da minha vida, eu passava na Anhanguera, levando a Bruna para Valinhos, que ela tinha alguns compromissos lá, eu estendia a mão pro Swiss Park e ficava assim, ó. Senhor, eu profetizo que eu vou morar nesse lugar, eu profetizo que eu vou morar nesse lugar. Irmão, você acredita que eu já fui lá, coloquei meu pé no chão e fiquei deitado no chão, colocando o pé assim? Porque a Bíblia diz que quando você colocar a planta dos seus pés, vai acontecer. Pastor, por quê? Porque eu creio demais que a palavra tem poder. Não são palavras positivas, são palavras de fé. Se você crê e a palavra entrar dentro do teu coração, ainda que o filho não esteja no seu colo, Ana, o seu rosto muda, aformoseia, e você acredita que não importa a circunstância, a palavra vai se cumprir. É a palavra, irmão. Essa semana eu vou estar indo para o Rio de Janeiro. E na hora que eu cheguei aqui, comecei a orar, eu só queria chorar. Por quê? Deus me colocou para pregar para uma pessoa que virou para mim, que sempre foi uma grande referência. Vocês não estão entendendo o nível, acho que o Diego está entendendo o que eu estou querendo dizer. E eu consegui falar da minha história e pregar o evangelho para essa pessoa. Aí sabe o que ela falou para mim? Que legal, qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Eu falei, meu Deus do céu, se ela estiver aqui hoje, eu já caio duro. Pastor, você está ovacionando pessoas? Não. É porque existem algumas coisas que às vezes eu olho e me lembra da onde Deus me tirou. Me lembra, irmão. Você quer ver eu chorar que nem criança? É quando eu vou no Outlet Premium. Eu trabalhei lá, sabia? 16, 17 anos. Eu trabalhei no Outlet Premium. Eu trabalhava de vendedor numa loja. E um dia eu estava na loja. Eu estava assim na loja, com a mão para trás, esperando o cliente entrar. E a gerente, que era gerente da loja, ela ficava de frente para nós, que ela ficava no caixa. E eu lembro que aquele dia eu estava com muita fome, eu não tinha dinheiro para comer. Eu estava com muita fome, e ela estava comendo um lanche com cookies, Subway cookies, sabe? Pegou o lanche, ganhou o cookie. E ela estava comendo, e aí sobrou metade do lanche, ela embrulhou o lanche e jogou no lixo. E aí eu fiquei olhando, e ela falou assim, você estava com fome, né? Você quer que eu pegue do lixo para você comer? E eu falei para ela assim, não precisa. Então todas as vezes que eu vou no Outlet Premium, eu me lembro que um dia eu orei em lugares a qual eu chorei demais. E Deus cuidou de mim. Quais são os meus atributos? Quais são as minhas virtudes? Nenhuma. Eu sou só alguém que tem tanta fé. Eu tenho tanta fé que a palavra vai se cumprir. Eu me agarrei com a Bíblia durante 12 anos da minha vida e eu chorei com a Bíblia dizendo, se isso aqui é verdade, faz acontecer na minha vida. Se isso aqui é verdade, um dia eu vou pegar meus filhos no colo. Se isso aqui é verdade, essa palavra vai se cumprir na minha vida. Se isso aqui é verdade, eu vou ter um casamento, porque eu não tive um pai presente, mas eu vou ser o pai mais presente que eu puder ser na minha vida. Se o que está nessa palavra é verdade, realize em mim aquilo que o Senhor está falando aqui. Porque por mim eu não consigo. Não há virtude, não há vantagem em mim. Eu trabalhei no Campina Shopping, numa loja de tênis. E tinha um restaurante que eu passava ali todos os dias e ficava olhando. Essa semana que passou, eu sentei nesse restaurante, eu fiquei olhando e eu fiquei contemplando como Deus é bom, como Deus cuidou de mim, como Deus mudou minha história. Pastor, mas como assim? O que você fez? Eu só acreditei na palavra que Ele falou. Ele disse que faria alguma coisa na minha vida. Eu não sei como, eu não sei aonde, eu não sei de que forma, mas eu sei, vai ser perfeito aquilo que Ele faz, vai ser perfeito aquilo que Ele diz. Deus tem poder para fazer. Se Ele falou, acredita na palavra, acredita na semente, a ponto de você se tornar a palavra. Eu não estou te falando aqui sobre riqueza, eu não estou te prometendo nada. Só que para toda palavra precisa ter renúncia. Deus me prometeu um apartamento, Ele disse que nos daria um apartamento. Você já conhece a história do apartamento, compramos o apartamento. E Deus disse um dia para mim e para minha esposa, esse apartamento não é de vocês, porque a primícia é meu. Tudo que é primícia é meu. Eu falei, Deus, um dia esse apartamento eu vou dar para alguém morar esse apartamento. Esse apartamento não vai ser meu, eu vou pagar ele, mas eu vou deixar alguém morar de graça nesse apartamento. E essa semana Deus fala com a minha esposa. E Ele falou assim, o apartamento não é mais de vocês, pode colocar alguém para morar lá. Acabou o ciclo de vocês ali. Chamamos a pessoa quinta-feira e falamos assim, tá aqui a chave. O apartamento não é mais meu, o apartamento é seu. Você vai morar de graça nesse apartamento. Eu estou saindo de lá, não sei como. Só espero eu arrumar um lugar, porque a partir de agora eu sei que vai morar no meu apartamento. Você está disposto a viver o que a palavra tem para você, irmão?
Porque a mesma palavra que libera algo sobre a tua vida é a mesma palavra que vai mandar você renunciar a algumas coisas. Não adianta querer viver o benefício da palavra sem aceitar o ônus da palavra. A palavra vai tirar muita coisa de você, mas ela também vai colocar muita coisa sobre você. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando aqui, mas eu quero encerrar com um texto. 1 Reis 17, do 10 ao 16. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Essa palavra eu sinto que é para algumas pessoas aqui. Deus já falou para você que a farinha não ia acabar. Deus falou para você que o azeite não ia secar. E você hoje está testemunhando daquilo que Deus falou um dia para você. A farinha não vai acabar. Pode confiar na minha palavra. Pode fazer o que eu estou mandando. Existem pessoas aqui que são frutos dessa palavra. Deus está falando com você agora. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra. Fala comigo, palavra. Mais uma vez, palavra. Acredite na palavra que Deus falou com você. Existe uma palavra que foi liberada sobre você e ela não volta vazia. Anule hoje as palavras de maldição que foi depositado sobre você. Eu quero dizer para você hoje: você é uma bênção. Eu quero dizer para você: eu tenho orgulho de ser seu pastor. Eu quero dizer para você: eu amo a sua vida. Eu acredito no que você carrega. Eu acredito no que você vai viver nessa terra. Eu acredito que eu vou ver você pregando aqui nesse altar. Eu acredito que eu vou ver você orando um dia aqui. Eu acredito que os seus filhos vão ser a maior bênção. E tudo aquilo que você um dia não viveu, os seus filhos vão viver em nome de Jesus. Eu acredito que você só está passando por uma fase ruim, mas você não é a fase ruim. Você sabe que tem uma palavra que queima dentro do teu coração, e essa palavra que queima, ela vai se concretizar, ainda que você esteja longe, ainda que você esteja perdido ou deslocado daquilo que Deus tem para você. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar: filho, você não é a palavra de rejeição, nem as palavras de maldição. Você não é o que o mundo está dizendo. Você é meu. Eu vou te usar, te levarei nas nações, farei de você uma bênção. Todos que te ouvirem saberão que há um Deus em Israel. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção que eu pedi para eles. Vai dar certo? Vai? Eu quero que você fique com os olhos fechados e deixe a canção ministrar sobre o teu coração. E se o Espírito Santo de Deus falar com você através dessa canção, junto com essa palavra, você vai pedir licença para a pessoa que está do teu lado discretamente. Você vai vir para o altar e você vai ter um encontro com o seu Deus aqui. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus liberou sobre você. Essa manhã é uma manhã de cura para a tua história e para a tua alma, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.